Boa tarde. Bom, vou pedir ajuda aos nossos ouvintes, às pessoas que estão acompanhando, para sinalizar se tiver com algum probleminha, viu a minha internet, vocês avisam. Princesa Sueli já está online, tá bom? Vou fazer a leitura para iniciarmos as atividades da tarde de hoje. A mensagem é psicografada por Chico Xavier, se chama Confia Sempre. Diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque a maior tristeza é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Bom, com essa mensagem otimista, nós iniciamos a explanação do Evangelho, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento, nossa vibração, unir os nossos pensamentos elevados ao alto. Então, quem preferir, pode fechar os olhos para se concentrar. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Mestre Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, Deus Pai, Criador de todos nós, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca do pão espiritual que alimente os nossos espíritos com a luz do Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, aos nossos familiares e a todo o nosso planeta escola, planeta Terra. Que, em meio à sua imensa luz e imenso amor, aprendamos a conviver como irmãos. Que possamos somar e contribuir para a nossa terra de regeneração. Permaneça conosco, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Assim seja. Bom, boa tarde. Agradeço a casa pelo convite, pela oportunidade de servir. O tema da tarde, né, da explanação de hoje, se chama Laços de Família. E nós vamos ver um pouquinho como o Espiritismo, como os espíritos, esclareceram a Kardec acerca dessa ligação que nós temos, né? E que esses laços de família, eles se estendem, né? Existe a parentela corporal, consanguínea, existe a parentela espiritual e existe, acima de tudo, uma necessidade de aprendermos a conviver como irmãos. Conviver como irmãos, independente deste grau que nos aproxima consanguineamente. Mas, incluindo esse nosso pequeno núcleo consanguíneo, nós vamos estudar um pouquinho quais são os esclarecimentos que os espíritos nos passam, né, acerca desse tema. Em O Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta aos espíritos:
qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque se nós formos recordar, vez ou outra, existem alguns movimentos que tentam diminuir, né, a importância da família. Seja a época, por exemplo, dos hippies, ou não necessariamente um movimento especificamente, uma ou outra pessoa também vem a levantar essa bandeira e diz assim: esse negócio de família é coisa passada, tá demodê, é fora de moda. Isso daqui a um tempo não vai existir mais, não. Indicando que a modernidade substituiria os nossos laços afetivos e os laços de família. E o que nós vemos não é bem isso, pelo contrário. Felizmente, né, o tempo vai passando e com certeza todo mundo deve ter notícia de alguém que está noivo, que vai casar, de uma gestante que está chegando aí um bebezinho, um irmão, né, reencarnando. E o que nós vemos é uma avó batendo um bolo de chocolate com todo o carinho do mundo, uma mãe juntando todo mundo na macarronada, né? Ou seja, por mais que alguém acene que os laços de família vão sair de moda, na prática nós vemos que sim, existe esse reconhecimento da importância. É claro que quanto mais a gente fundamenta essa importância, mais vigilante nós nos mantemos. Então, por isso a importância de estudar. Porque às vezes as dificuldades podem esmorecer, né? A gente vai ficando fadigado de tanta luta, às vezes a gente tem um planejamento e sai diferente. Mas quando chega o esclarecimento e a gente entende que nós temos um propósito de estarmos aqui, aí a gente ganha força, revitaliza, né, as energias e segue com otimismo e perseverança. Então, a resposta, tudo isso foi um suspense que eu fiz, né? Para a resposta que os espíritos deram a Kardec. Qual seria o resultado para a sociedade se os laços de família se enfraquecessem? E a resposta dos espíritos: ocorreria o aumento do egoísmo. Então, veja só, os espíritos estão dizendo que se houvesse de fato esse enfraquecimento dos laços de famílias, e se fosse um por si, Deus por todos, a lei do mais forte, o mundo mais esperto, o egoísmo iria aumentar. Porque com os laços de família, com os laços afetivos que criamos, nós aprendemos a cuidar do outro, a proteger o outro, a amar o outro. E isso diminui o nosso pensamento egocêntrico de que tudo é para nós, né? De que todo mundo tem que nos servir. Então, pelo contrário, a gente passa a reconhecer que é uma contribuição mútua. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, eu dou atenção em determinado momento, eu recebo atenção em outro momento. Então, é uma troca. E é nessa troca, nessa harmonização, que nós vamos desapegando do egoísmo, nós vamos nos distanciando desta sombra e vamos direção à luz da fraternidade, né? À luz da harmonia. Então, os laços de família são, sim, importantes, não só para o indivíduo, mas para a sociedade. E o reflexo disso é que nós vamos nos tornando pessoas mais adiantadas. A cada ciclo que nós temos que conviver com pessoas diferentes, cada qual com suas particularidades, e dessa convivência todos ganham se todos contribuem. Porque também a gente vai ver que, infelizmente, os espíritos, eles reincidem na guerra. Não na guerra mais da trincheira, do fuzil, mas na guerra da competição, às vezes até mesmo do rancor, do ódio, né? Então vamos estudar para que isso não se propague. Talvez tenha sido erros nossos em encarnações anteriores, mas não nos cabe julgar nem o que se passou, nem conosco, nem com o irmão. Está, né? Todo mundo aprendendo, então vamos ver daqui adiante o que podemos fazer. Outra questão de O Livro dos Espíritos, a questão 774, também é muito interessante sobre esse tema. Diz assim: há pessoas, deixa eu ampliar bem aqui a minha colinha para eu ler melhor.
Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais, e não é feito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a este respeito? Note como parte do mérito aqui dessa questão é a formulação da pergunta. Claro que a resposta, o esclarecimento partiram, né, o esclarecimento partiram dos espíritos. Mas Kardec teve o mérito de elaborar uma questão muito inteligente. Porque ele diz assim, ele faz uma comparação. Ele diz, olha, supondo, nas minhas palavras, meus irmãos, espíritos superiores, me digam uma coisa. A gente ouve falar, nós percebemos que algumas pessoas apresentam o fato de que os animais abandonam suas crias para dizer que os laços de família devem ser costumes sociais e não a lei da natureza. O que é que a gente deve pensar a respeito? Então, ele deve ter imaginado, né? Tem a mamãe gato e o filhote gato. E tem passado um tempo, cada qual vai cuidar de sua vida. Então, ele trouxe essa comparação, né, para a vida que nós, seres humanos, né, temos com os nossos. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-los com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários para o progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o que nós temos? Os espíritos deixaram claro o seguinte: por que vocês estão se comparando com os animais? São situações diferentes. E, no caso, né, do reino hominal em que nos encontramos, os laços sociais, eles ajudam no progresso, não só do espírito individualmente, quanto da coletividade. E os laços de família são laços sociais ainda mais estreitos. Por isso que os espíritos falam que os laços de família tornam, né, mais apertados, tornam mais estreito esses laços sociais. E que quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, eu costumo dizer assim, que Deus pode tudo, que Deus é Deus. Se Deus, na sua infinita inteligência, ele achasse que fosse melhor, mais didático, mais ágil, encarnarmos sozinhos em ilhas, ele teria feito toda a geologia da Terra, toda a biologia dos seres orgânicos, canalizados, direcionados para esse fim. E aí teriam ilhas, a gente reencarnaria não pelo ventre das nossas mães, teria uma forma biológica de socorrer. Porque Deus é Deus, Deus pode tudo. Se ele quisesse, teria feito assim. Mas não. Como foi que ele fez? Todos nós, para reencarnarmos, precisamos do ventre sagrado de uma mãe. Precisamos também, né, no início de tudo, do gameta masculino, do óvulo feminino, e desse laço de família, desse mundo de afeto que tende a surgir, né, nós vamos nos harmonizando e aprendendo a nos amarmos como irmãos. E como sabemos que Deus é infinita sabedoria, infinito poder, quem irá questionar? Se a proposta divina é essa, dos laços, né, da família, ele sabe exatamente o que está fazendo. E nós temos que esse laço de família, não necessariamente, ele é o mesmo no mundo espiritual. Às vezes, a família aqui, ela se dá de modo transitório,
como uma necessidade de ajustamento entre as partes. Tem uma mensagem do Chico que se chama A Bênção, que a primeira frasezinha, eu gosto muito dessa mensagem, A Bênção, porque ela fundamenta vários princípios da doutrina. Mas nos cabe, no tema de hoje, a primeira frase trazer aqui, que diz assim: nasceste no lar que precisavas. Depois Chico vai seguir, vai dizer que a gente veste o corpo físico, né, que merecemos, habitamos no melhor local que Deus nos proporcionou, e assim seguem outros fundamentos espíritas. Mas a primeira frase já diz muito: nasceste no lar que precisavas. Então, nós precisávamos nascer, cada qual nos nossos lares. E termos, a partir desse planejamento espiritual, o contato uns com os outros. E aí nos cabe a missão de saber como nós estamos lidando com isso, né? Como nós estamos aproveitando essa oportunidade que Deus está nos dando. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela tem uma sequência de mensagens, mas eu vou tirar 2 trechinhos dentre as mensagens que eu acho muito relevante. Uma delas diz assim, a psicografia de Divaldo. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Olha que bonitinho. Ele fala que é um laboratório de experiências reparadoras, ou seja, ligado a resgates, ligado, né, a questões anteriores, no qual a felicidade e a dor se alternam. Quem, né, nunca deve ter tido um exemplo na própria família ou próximo dessas situações extremáticas que passamos? Às vezes tudo é festa, tá todo mundo no almoço de domingo, todo mundo com saúde, feliz, mas aí na quarta-feira um adoece, o outro perde o emprego, um se intriga com fulano, aí vem a pessoa, né, o apaziguador, é a avó, é a tia. Então tem essa alternância. Não é festa, não é maré mansa, salvo algumas situações mais raras de famílias que de fato reencarnam apenas espíritos harmonizados entre si, e eles devem ter o mérito para estar vivenciando essa situação assim, e que de fato tudo é paz. Mas é raro. Normalmente nós oscilamos nessas situações. E como diz Joana de Ângeles, tudo é experiência reparadora, tudo é aprendizado, tudo é evolução, se nós bem aproveitamos. Outro pensamento dela muito interessante diz assim: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados até, em compromisso inadiável com a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, aqui ela acrescenta essa possibilidade real de serem espíritos desajustados, desalinhados, juntos numa mesma experiência, né, com esse intuito de repararmos inadiavelmente o que se passou. Então, a gente nunca vai saber ao certo, e não cabe ao espiritismo. Às vezes as pessoas, até não diria ingenuamente, mas de um modo que eu acho bonitinho, eu acho bonito, quando as pessoas buscam algumas respostas. Porém, eu digo um pouco de ingenuidade, porque os irmãos podem achar, que não estuda a doutrina espírita, que nós espíritas, porque existe um ou outro médium de caráter acessível, que tem evidência, ou que consegue, né, trazer alguma revelação, que todos nós sabemos as respostas de tudo. Já aconteceu comigo. Às vezes a pessoa chega no trabalho e diz assim: Ana, tu é espírita, não é? Me diz uma coisa, senta aqui, eu te contar a história minha e da minha família. Aí conta a história do avô, a história do primo, do irmão caçula. Aí você ouve tudo atentamente e ele olha assim e diz: e aí, o que é que tu me diz disso? Aí eu olho assim: ô gente, sei o que você quer contar. Não, eu quero saber quem foi que matou quem. Porque só pode. Só pode um ter feito um mal muito grande ao outro. Então, o que ocorre? E nós não temos essas respostas. E ainda que se tivéssemos, e ainda se eu tivesse mediunidade ostensiva, que eu não tenho, se eu tivesse essa clarividência de ver determinadas elucidações, não nos cabe. A gente não sabe se o outro está preparado
para saber se de fato um andou matando o outro, um prejudicou o outro, se era um triângulo amoroso. Então, na dúvida, evangelho para que te quero? Então, nós não temos respostas prontas, o Espiritismo não tem respostas prontas. O que nós temos é o norte do evangelho e os esclarecimentos dos Espíritos para nos ajudar a seguirmos perseverantes nesse caminho reto, nesse caminho do bem. Então, o colega chega, né, e faz o desabafo dele, e a gente direciona sempre nesse sentido positivo. Olha, meu irmão, a gente não sabe, não dá para dizer, e nem caberia a mim dizer se trata especificamente de um caso de família que estão ali todos reunidos, né, por conta de vivências anteriores negativas. Na dúvida, amor para que te quero. Quando chega o bebezinho, o neto, o sobrinho, ninguém quer saber, ou não deveria saber, quem foi, se foi Meimei, todo mundo quer receber Meimei reencarnado na sua família. Quem é que quer receber o Hitler? Quem é que quer receber os ditadores? Então, nós não sabemos. Na dúvida, evangelho para que te quero, amor para que te quero. E aí, realmente, sem querer dizer, mas já dizendo, aqueles que têm mais esclarecimento têm um pouquinho mais de responsabilidade. Porque senão vai ficar uma guerra de egos. Vai dizer, mas quem começou foi ele. Mas fulano é assim, fulano é assado. Mas quem é que já foi tocado pela luz do evangelho? Se fomos nós, às vezes compete a nós, né? Se é aquele apaziguador, se é aquele que exemplifica, né, o perdão dos sete vezes. E assim, nós passamos a ser um pontinho de luz naquele meio. Porque, às vezes, realmente, aquele agrupamento se dá nessa tentativa de harmonização. Pode ser que, pelos laços universais, você tenha mais afinidade pelo seu vizinho, pelo seu colega lá da repartição, do trabalho, por uma pessoa que você conheceu por acaso, já adulto, numa viagem, né? Do lado aqui do voo ou do ônibus, você fez amizade com alguém e ali aquela amizade seguiu a vida e você diz, meu Deus, né? Como que eu posso ter me afeiçoado tanto por uma pessoa? Então, existem, né, essas situações. Mas o que nós temos é que, ainda que a pessoa chegue para você, o que você afirme, né, como já aconteceu, às vezes a pessoa chega e diz assim, Guana, na minha família só tem doido. Na minha família só escapa eu. Aí, às vezes, eu faço até sorrir, eu digo assim, sim, colega, né? Brincando no sentido de sim, sabichão. Você, né, é o adiantado. Mas, humor à parte, o que é que a gente tem? Às vezes, de fato, a pessoa, ela se sente com fardo. Ela diz, mano, só escapa todo mundo é doido ali. Então, se é ou não, se de fato as pessoas têm alguns problemas, não nos cabe. Mas sim, dá ânimo àquela pessoa que já está buscando uma situação melhor. Que se ela está lhe consultando, se ela está indo fazer o atendimento fraterno, é porque algo moveu, ela quer paz, né? Então, nós estamos para auxiliar. E isso também, obviamente, para cada um de nós, né? Nós estamos nessa busca de sermos cada vez melhores e assim ajudar quem nos serve. E aí, se nós formos ver, eu trouxe uma questão de um consolador, que a gente dando um exemplo, né, das crianças, a criança que reencarna, o netinho chega. A questão 110 do livro Consolador diz o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Aí você pode pensar, melhor escola, deixa eu ver qual é a escola mais cara aqui da cidade, Teresina. É a escola X, deve ser a melhor escola da Terra. Aí, se você for ver a escola mais cara de Teresina, como é que se diz? É Pichincha, perto da escola mais cara dos grandes centros, de São Paulo, de Nova York. Aí você fala, não, então a melhor escola na Terra deve ser aquela lá em Nova York, que é em dólar e tal. Mas brincadeiras à parte, que a gente sabe que não vai ser assim que a gente vai medir, né, o valor de uma escola. A escola que a Amanda está tratando aqui é outra. E ele diz assim, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem.
Olha como o Emmanuel faz, olha como ele enaltece o lar, né, a família. E aqui ele não está falando da casa, de tijolo, quanto custa esse imóvel, né? Ele está falando do lar, né? E aquele lar, lá no sertão do Piauí, naquela simplicidade da casinha de palha, você pode encontrar essa riqueza de espíritos sendo instruídos, né, como homens de bem, edificando espíritos, e não necessariamente instruindo intelectualmente, porque isso a universidade faz, isso a escola faz. Mas quem cuida da educação moral? Né? E a gente sempre vende o peixe da evangelização, é por isso que a gente diz, muitas vezes os pais se preocupam muito com a educação acadêmica dos filhos, mas quem vai se preocupar com a educação moral? Né? Então, independente da religião, aqueles esclarecimentos quanto à vida espiritual que lhe engrandecem, deixe para os seus filhos. Leve para o catecismo, para o evangelismo, para a evangelização espírita, porque se o espiritismo faz bem a você, lhe ajuda a ter um norte nas suas decisões, quer dizer que vai ajudá-lo também. Então, já estou abrindo um pouquinho a deixa para a questão da oração, né? Que aqui eu salientei para as crianças, né, desde o primeiro momento, mas é para a família, de modo geral. E se nós formos ver a influência, né, dos bons pensamentos, da oração, ela é algo real, né? Não é do fruto da imaginação. Inclusive, a irmã Sheila diz assim: organizemos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Olha que bonito, olha que forte. Em casa começa a nossa missão no mundo. Porque, às vezes, nessa história, como no exemplo dado, de que na minha família só tem doido, eu vim para o lugar errado, né? E aí Chico já tinha dito, nasceste no lar que precisavas, né? A cegonha não erra do endereço. Todos passamos por um planejamento familiar. Inclusive aqueles irmãos que a gente já falou, que esses laços consanguíneos, né? Eles não restringem os laços espirituais. Imaginemos um irmão que foi adotado e aí, em determinada né, época da vida, ele descobre que seus pais não são os pais biológicos. Mas ali a força do amor, do cuidado, de quem como a gente fala assim, ele nasceu, ele brotou do coração, não necessariamente, né, da barriga, do ventre. Então, existe essa extensão, né, da ideia de família. E aí, quando a irmã Sheila nos lembra que o lar é o coração do organismo social, em casa começa a nossa missão no mundo, a gente vê que às vezes a gente quer fugir disso. A gente se ilude tanto que pensa assim, eu vou resolver os problemas da Síria, olha só, da Síria. E diz, não, eu vou ser um missionário, eu vou levar o espiritismo para o local X, eu vou para a Síria. Eu digo, nossa senhora, às vezes a pessoa que não diminuindo os irmãos de fato missionários que deixam sua pátria e vão, né, levar uma bandeira, às vezes são ativistas, às vezes são religiosos. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente está aqui na complicação que é a nossa casa e não tem coragem de encarar. E para não ficar inerte, diz assim, pois eu vou resolver os problemas do mundo todo. Vou resolver os problemas do centro espírita, vou resolver os problemas da ONG, vou resolver os problemas da política. E aí a irmã Sheila como se chamasse. E a sua primeira missão no mundo, que é a sua família? Como está? Não diminuindo quem está trabalhando, né, em prol do coletivo. Mas lembrando que todos nós prestaremos contas de nossa administração. E nessa prestação de contas, estará justamente como nós lidamos, né? Se nós formos ver no Evangelho, nós temos o item gratidão dos filhos, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, o próprio tópico, né? Parentesco corporal e espiritual. E em tudo os espíritos vão esclarecendo, né? Que nós prestaremos conta dessa administração. Não só de como cuidamos dos que estavam tutelados, né? No caso das crianças, dos mais novos, né? Do sobrinho, do neto, mas também da nossa relação com aqueles mais velhos. Né? Como que nós estamos cuidando? A gente está deixando lá no quartinho, nos fundos, né? O pior cantinho da casa?
ou a gente está dando atenção, né? Carinho, cuidado, que são coisas que não têm valor mensurável monetário, mas é justamente que vai indicar o nosso entendimento, né, dessa missão que nós temos na nossa casa, né, como nossa primeira missão no mundo. Então, o que nós façamos, né, com esses momentos de reflexão, pensarmos, né? Ficam, na verdade, a intenção não era trazer fórmulas, nem respostas prontas, era trazer ânimo. É dizer, gente, nós compreendemos, os espíritos, né, nos passaram um mundo de esclarecimentos que justificam, né, a gente reconhecer que passamos por aflições, mas que é necessário perseverar, né? Que nós não estamos sozinhos, que nós temos os nossos espíritos protetores, inclusive os espíritos protetores das famílias. Está lá no livro dos espíritos, né? Existem espíritos que se preocupam com aquele agrupamento familiar. Então, por mais conturbado que seja, diz irmã Sheila, que nós organizemos essa nossa família com base no Evangelho. Inclusive, pode ser o Evangelho no lar, semanal, né, no mesmo horário, emanando energia, vibração por todos aqueles. Então, como a gente não sabe o que se passou, quem tem mais laço de afinidade, quem não tem, na dúvida, é um exercício de compreensão para com todos. E assim a gente vai fazendo a nossa parte e vamos deixando o nosso exemplo com humildade, né? E agradecendo, com gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Por mais que eu perceba que é complicado algumas situações, obrigado por esta família, né? Obrigado por estes que eu tenho comigo, porque com certeza a evolução, né, de todos nós depende das ações uns dos outros e vamos tentar fazer as nossas. Então, nosso horário já está findando, que os nossos espíritos protetores e espíritos protetores familiares possam nos ajudar, nos dar ânimo para que nós possamos perseverar, entender que nós estamos temporariamente com este agrupamento familiar, que existe também a família espiritual, mas que é dessa oportunidade reencarnatória que Deus está nos permitindo várias experiências que nós vamos progredindo pouco a pouco. Nós vamos fazer nossa prece final. E aí, quem preferir para se concentrar, Mestre, Divino Amigo Jesus, Maria de Nazaré, Mãe Espiritual de todos nós, encarnados e desencarnados do nosso planeta, escola, hospital, planeta Terra. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos, que suas luzes sejam derramadas sobre todos nós, sobre o nosso planeta de modo geral, passe por momentos de tanta fragilidade. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer vossos desígnios e que assim saibamos nos fortalecer a cada dificuldade superada, individualmente e coletivamente. Que nossas famílias, Senhor, possam receber a sua luz e que nós tenhamos a perseverança de seguirmos com a luz do Evangelho nesta luta pela harmonização, pela compreensão, pelo perdão. Obrigado. A nossa imensa gratidão, Senhor, por esta bênção da vida, por todos que nos cercam e por esta oportunidade de progredir. Sob sua luz, seguimos em pedido de bênçãos e paz para nós, para os nossos familiares, para a nossa comunidade, para o nosso planeta. Permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus amores, nós agradecemos, agradeço novamente a casa pelo convite, pela oportunidade de contribuir. E fiquem com Deus, fiquem com Jesus, estejamos em orações, né? Possamos dar um abraço carinhoso nos nossos entes queridos, né? Como forma de gratidão a esta bênção que nos é concedida. Paz e luz para todos.